ler aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 em diante. Segunda Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Essa mensagem ela é a continuação, é a segunda parte, o desdobramento da mensagem da semana passada. Até o capítulo 4, versículo 5. Leamos. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste, a tempo e a fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Semana passada nós falamos sobre capítulo 3, versículos de 1 a 9, e nesse contexto está incluso a inversão de valores. Aquilo que nós pensamos que é certo passa a ser errado, e aquilo que é errado passa a ser certo. É o contexto da nossa sociedade e é a maneira como Paulo descreve para Timóteo. Também fala acerca do ser amantes de si mesmos, amor ao dinheiro. Nós fizemos também aquela conta sobre as horas da semana que você gasta, quanto tempo você gasta para fazer cada uma das coisas, e pôde equacionar um pouco melhor o seu cotidiano. Também falamos sobre ser amantes dos prazeres. Falamos também sobre a herança grega que nós temos, que é amar o corpo e amar os prazeres da vida. E também o texto de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, que fala e aconselha para o povo de Deus: sai desse sistema, povo. Sai desse ciclo, pois tu és o meu povo. No compromisso de trabalhar para um mundo melhor, nós temos que iniciar de acordo com o ensinamento de Paulo dentro do ser humano. Vamos começar primeiramente, não no próximo. Nós vamos começar em nós mesmos. E aí nós vamos partir para levar este evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Porque a transformação, ela não vem por meio de leis mais justas, de uma sociedade mais justa. Mas a transformação, ela vem de dentro. Ela começa em você, ela se expande à sua casa, a sua família vai abençoar a sua cidade, a sua comunidade. E aí nós podemos ver o mundo inteiro alcançado por você, que é sal e que é luz nessa terra. Nessa semana nós vamos tratar acerca da postura positiva. A semana passada nós tratamos acerca da postura de negação. Aquilo que nós não precisamos, que nós não podemos fazer. O que nós devemos fazer, então, é nos afastarmos. Nos afastarmos desse sistema maligno. Não deixar o mundo, mas não temos esses valores incluídos em nossa moral. Agora, nessa semana, nós trataremos acerca da postura positiva. Aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós precisamos aplicar. Capítulo 3, versículo 10, ele nos ensina que nós precisamos ser bons exemplos. E precisamos também seguir bons exemplos. Nós só vamos ser bons exemplos se nós também seguirmos bons exemplos. Existe uma grande probabilidade
disto. Capítulo 3, versículo 10. 3,14, ele nos ensina uma outra verdade. Ele fala para que nós venhamos permanecer. Paulo, ele ensina e está clamando a Timóteo para que ele permaneça naquilo que ele aprendeu. Capítulo 4, versículo 2, Paulo também exorta a Timóteo mais uma vez e diz: prega a palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre esses 3 pontos para nós concluirmos esse contexto. Capítulo 3, 1 até o 4, 5. Precisamos estar vigilantes para permanecermos fiéis nos últimos dias. Por mais que você não esteja atento, talvez não tenha meditado ainda sobre isso, mas, irmãos, eu posso garantir uma coisa. Foi falado acerca de Oséias aqui. Estamos estudando Oséias no curso de teologia na quarta-feira. Oséias, ele foi um dos profetas menores por causa do tamanho do conteúdo do livro, né? Não porque a mensagem dele fosse pequenininha ou fosse menos importante. Mas o profeta Oséias, ele, aproximadamente 70 anos antes da queda de Israel, porque a Síria invadiu Israel e acabou com aquela terra, tirou-os, desterrou-os, enviou-os para o exílio. Aproximadamente 70 anos de acontecer essa invasão e deles perderem a terra, a capital Samaria e as terras do norte, Oséias começou a pregar a palavra de arrependimento. Voltem para o Senhor, né? Ele nos despedaçou, mas Ele quer te sarar. Ele quer restaurar essa terra, Ele quer restaurar a aliança. Tu tens sido uma mulher infiel, ó Israel, e tu há necessidade de voltares para a minha presença. E o Senhor, por meio do profeta Oséias, estava clamando ao povo de Israel para voltar à sua presença, porque algo iminente, futuro, mas não tão distante, haveria de acontecer. Hoje o Espírito de Deus clama dentro da igreja. Irmãos, se preparem, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Para muitos pode parecer uma fantasia, mas não é, irmãos, é verdade. O Espírito de Deus clama para que a igreja se prepare, porque dias difíceis já estamos vivendo, e a cada vez que passa o tempo, vocês verão quão mais difícil será viver nesse mundo na qualidade de cristãos. Então sejam vigilantes para que vocês possam permanecer fiéis nesses dias difíceis, e na volta do nosso Senhor Jesus Cristo vocês possam estar preparados para herdar aquilo que Ele prometeu de antemão, que é a sua salvação e a vida eterna. Capítulo 3, versículo 10, vamos ler esse texto novamente. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor e perseverança. Paulo, ele está conclamando Timóteo a seguir o seu exemplo. Ele está falando para ele: olha, você está cercado de muitos falsos mestres. Aonde você está, Timóteo, você tem razão de sobra para ficar preocupado, porque existem pessoas que estão pregando erroneamente o Evangelho, mas você conhece o Evangelho verdadeiro. Desde cedo você conhece as sagradas letras que podem te fazer sábio para herdar a salvação em Cristo Jesus. Timóteo, além disso, além da sua avó e da sua mãe, você também teve a mim como exemplo, porque eu sou o seu pai na fé. E eu te dei um exemplo de vida, eu te dei um exemplo de doutrina, de procedimento, de intenção, de fé, de paciência, de amor, de perseverança. Siga o meu exemplo, Timóteo. Siga o meu exemplo. Porque por mais que você esteja rodeado de pessoas corrompidas, mas você teve um bom exemplo a quem seguir. De igual modo, Jesus Cristo, Ele nos deu uma palavra profética no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, porque nos últimos tempos, nos últimos dias, aqueles que precederiam a volta do Senhor Jesus Cristo, haveriam falsos cristos. O que significa Cristo? Significa ungido, pessoa separada, mediador entre Deus e os homens. Encontramos quantas religiões dizendo: esta é a verdadeira religião que vai mediar você e os homens. A mais recente no Brasil, vocês conhecem, é o Espiritismo, o Kardecismo, né? Ouvimos muito falar acerca de Allan Kardec. Eu sou o Espírito de revelação, Emmanuel é o Espírito de revelação. Nós temos André Luiz e temos tantos espíritos aí na região celestial dizendo que são mediadores entre Deus e os homens. Existem muitos falsos cristos ao redor do mundo. Aqui na Ásia nós encontramos muitos deuses, mas o Senhor Jesus já havia nos dito que iriam vir
falsos cristos. Haveriam também falsos profetas, falsos mestres, falsos professores, representantes de Deus, e precisamos estar atentos. Mas dentro desse texto também, do capítulo 24, versículo 24 de Mateus, existe uma esperança, porque o Senhor, Ele fala, mas eles vão fazer grandes sinais, se possível fora, iriam enganar até os escolhidos, porque não é possível enganar aquele que é escolhido de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar de haverem falsos cristos, falsos professores, falsos mestres, que dizem ser a palavra de Deus, mas vão haver homens e mulheres que vão pregar a palavra de Deus de uma maneira tão tremenda, que vão fazer com que esse povo permaneça fiel até a volta de Jesus. Vão haver pastores fiéis, vão haver missionários fiéis, vão haver crentes fiéis, que têm discernimento, que têm visão de Deus, que conhecem bem as Escrituras, vão aproveitar a multiplicação do conhecimento e da ciência para se aprofundar e mergulhar na palavra de Deus e ali guardar firme o seu povo. Existe essa esperança e você pode ser esse pregador. E você pode ser esse que vai ajudar o teu irmão a permanecer de pé, porque o Espírito Santo de Deus está tomando conta de você e está te ajudando a ter discernimento. A semelhança de Paulo, que nós possamos também ser bons exemplos para aqueles que são não somente jovens em termos de idade, mas sermos exemplo para aqueles que são jovens na fé, para que todos possam ver que aquilo que falamos é verdade, porque nós vivemos esta palavra. Capítulo 4, versículo 12 de 1 Timóteo, vamos dar um pulinho até lá. Paulo também está falando a Timóteo em um outro momento histórico, cronológico, mas é o mesmo Timóteo mesmo, Paulo que ensina. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Paulo ele está falando primeiramente, olha Timóteo, olhe para o meu exemplo. Mas aqui no capítulo 4, versículo 12 de 1 Timóteo, ele está falando, sê tu também um exemplo. Essa palavra exemplo, ela é interessante, porque ela foi retirada do termo da forma que era utilizada para se fazer em tijolos de barro. Então, Paulo está falando para Timóteo, olha Timóteo, você deve ser que nem aquela cunha, que nem aquela forma para fazer tijolos. Coloca o barro, vai sair tudo igual. E as pessoas que vierem atrás de você, conhecedoras da fé que você está ministrando, através do seu testemunho, elas também serão aptas a viver a santidade, a viver a comunhão com Deus, a viver a boa doutrina, a viver o bom amor, a viver em harmonia com os seus irmãos. Então, seja esta forma, seja este exemplo, para que todos possam seguir. E o que diz esse texto de 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 10, acerca das marcas do bom exemplo? Primeiramente no versículo 10, o apóstolo Paulo ele está ensinando a Timóteo. Olha Timóteo, o bom exemplo, o bom procedimento é praticar o que você ensina. Coloque na prática, faça. Olha Timóteo, tenha paciência com os seus irmãos. Sabe por quê? Se você quiser ter relacionamentos duradouros, se você quiser ficar muito tempo junto com seus irmãos, você vai ter que ser paciente, para você continuar se relacionando com eles, e não quebrar essa aliança, essa amizade que você já conquistou. Também é necessário que você tenha perseverança. Perseverança é continuar e não desistir. Sabe quando você tem vontade de largar tudo? Como diz no popular, chutar o pau da barraca, né? Mas não faça isso, não continue ali, né? Porque o Senhor nos convoca para nós sermos perseverantes. É até interessante, porque o japonês ele fala para você gambaru, né? Gambaru tem que dar sai. E tem pessoas que traduzem gambaru com se esforce, e a pessoa trabalha mais, né? Só que acontece que gambaru não é se esforçar mais, gambaru é perseverança. Continue fazendo. Ele olha para você naquele serviço difícil lá na fábrica, ele fala assim, olha, eu sei que é difícil, eu sei que é sujo, eu sei que é fedido, eu sei que você quer ir embora, sei que eu não estou te dando um ar-condicionado, mas fica aí, persevera, né? E é assim que o Senhor também nos ensina. Perseverança é muito importante. Outra marca de um bom modelo base, está dentro desse versículo 10, é nós nos aperfeiçoarmos no conhecimento de Cristo. Ele fala o que aqui? Na doutrina. Doutrina não é saia comprida, doutrina não é deixar de usar corrente e brinco, não é nada disso. Doutrina é o bom ensinamento bíblico.
Também nos fala que o bom exemplo é aquele que mostra que tem um propósito claro. Eu sei o que eu quero. Se a pessoa não sabe para onde está andando, como que eu vou seguir essa pessoa, meu Deus do céu? Não tem como. Nós temos que andar atrás de pessoas que sabem o que querem. Nós temos que seguir o exemplo de pessoas que sabem o que quer da vida, que sabem o que quer para a sua família, que sabem o que quer para o seu ministério, que sabem o que quer para a sua vida pessoal, profissional, espiritual. Eu sei o que eu quero. Nós temos que ser pessoas bem definidas, para nós sermos bons exemplos. Também o texto nos adverte para que nós andemos atrás e sejamos pessoas de fé. Irmãos, se você quer andar com alguém, ande com gente de fé, gente que ora, gente que lê a Bíblia, gente que tem uma palavra positiva para te dar, gente que te dá a mão para você sair do buraco. Não é aquele que você vai conversar sobre um problema, você sai pior que você foi. Meu Deus do céu, tem gente que não consegue crer que Deus tem poder para abençoar, para transformar, para fazer o que você necessita. Ande com gente de fé. E seja uma pessoa de fé também. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele existe e Ele é galardoador de todo aquele que nele crê. Creia nisso, firme a sua fé no Senhor Jesus. Seja pessoa de fé. E um outro exemplo é estarmos também prontos a sofrer. Versículos 11 e 12. Minhas perseguições e aflições que sofri. Irmão, vida cristã não é para nós estarmos preparados só para ser abençoado. Eu estou preparado, Jesus me abençoa, agora eu sei, né? Não é assim. Nós temos que estar preparados também para sofrer pela causa de Cristo Jesus. Nesse caminho, pode ser que você sofra, mas o Senhor Jesus Cristo, como diz nesse texto, Ele vai te livrar de todas as aflições. Uma maneira para nós permanecermos fiéis é seguindo o exemplo de verdadeiros homens e de verdadeiras mulheres de Deus. Seja também um bom exemplo para aqueles que vêm depois de você. Para que nós possamos permanecer fiéis. Capítulo 3, versículo 14, um outro ponto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Hoje nós temos centenas, milhares de livros evangélicos. Nós temos dezenas de bíblias de estudo. Embora eu não use muito bíblia de estudo, mas existem muitas bíblias de estudo para aqueles que são iniciantes e que estão aprendendo a interpretar e ver o sentido real do texto bíblico. Existem muitas bíblias de estudo, mas nós vemos uma geração que é, em grande parte, desconhecedora da palavra de Deus. Não conhece muito bem as Escrituras e também não se preocupa muito em conhecer. O superficial é suficiente. Muitos crentes não têm firmeza, correm atrás de novidades. Por exemplo, esses dias agora eu comprei um iPhone 5, já faz 2 meses. Então eu corri atrás para saber quais eram os aplicativos, né, o que eu podia utilizar, os recursos, né. Aí hoje em dia já tem uma Bíblia que dá para ouvir em áudio, aí dá para você acessar o YouTube, dá para fazer várias coisas. Então você gasta tempo com coisas que são do seu interesse. Mas é importante nós também ressaltarmos que correr atrás das novidades não é suficiente. Nós precisamos correr atrás daquilo que é essencial. Existem coisas que são também muito importantes. Corra atrás também da palavra de Deus. Não é pecado você ter o seu iPhone, não, nem o seu iPad. Mas corra atrás também do conhecimento da palavra de Deus. Examine as Escrituras. Hoje, quando a irmã falou acerca do bálsamo de Gileade, né, ali no texto de Oséias, é importante você saber essas coisas, essas minúcias, esses detalhes. Ontem eu estava preparando a aula para a célula de adolescentes, e aí eu me deparei com o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 5, que fala acerca da criação da luz. Então Deus, Ele criou os céus e a terra no princípio, e aí a primeira coisa que Deus criou foi a separação entre a luz e as trevas. Mas o sol só veio no 4º dia. E como que eu vou explicar isso para as crianças? É necessário que nós venhamos cavar para nós sabermos o que as Escrituras dizem a respeito de cada uma dessas possíveis dificuldades. Vamos conhecer a palavra de Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa geração é uma geração que não conhece muito bem a palavra de Deus. E quando nós não conhecemos, não temos condições também de ser fiéis seguidores dessa palavra. Precisamos conhecer, precisamos ter o Senhor como centro da nossa vida. Existem hoje um pensamento vigente que é colocar o homem no centro de todas as coisas. Que Deus me abençoe, que Deus resolva os meus problemas, que Deus me ajude. Mas há 100 anos atrás era diferente.
que eu possa servir a Deus de alguma forma, que eu possa abençoar o povo de Deus, que eu possa ser usado por Deus. Então isso traz um grande prejuízo, porque hoje em dia é mais importante nós termos experiências do que nós conhecermos a verdade. É mais relevante nós termos emoções do que compreendemos racionalmente o que as Escrituras nos dizem. É muito mais importante nós sermos abençoados do que conhecermos aquele que nos abençoa, e também receber as dádivas de Deus, do que termos compromisso com o Pai. O Senhor nos conclama para que nós venhamos a ser fiéis à sua palavra. É muito difícil, irmãos, mas é algo que nós precisamos nos esforçar. Existe um sociólogo judeu polonês chamado Zygmunt Bauman, e ele descreve a nossa sociedade e as dificuldades que nós enfrentamos nela. Esses dias eu estava estudando acerca de educação para as crianças e a educação dentro das escolas, como tem se processado, e eu tenho observado que desde cedo, essa próxima geração que vem depois de nós, elas estão sendo educadas, instruídas a não precisarem de Deus, a não crerem em Deus. Irmãos, isso é muito sério. Precisamos estar atentos, porque na incredulidade eles não vão querer conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus para eles vai ser algo ultrapassado. E é justamente isso que Bauman ele nos ensina. O nosso tempo, ele é um tempo líquido. O que é um tempo líquido? Você pega um líquido que está numa garrafa e você coloca ele no copo. Na garrafa ele tinha um formato, no copo eles têm outro formato. Quando você bebe, ele assume um outro formato. Esse é o nosso tempo hoje. As coisas mudam muito rapidamente. E a igreja, ela trata com valores permanentes. Quando nós falamos de coisas que não mudam, a palavra de Deus não muda. Isso não entra muitas vezes na cabeça de um jovem e não entra na cabeça das crianças, porque elas estão trabalhando com mudanças contínuas. Para elas, a palavra de Deus não faz sentido porque é algo estático, algo que Deus estabeleceu pelos séculos dos séculos. Precisamos ter cuidado com isso, porque este ensino está entrando e está destruindo a nossa sociedade. Hoje em dia, por causa disso, é cada um por si e cada um que cuide da sua própria vida. É necessário que nós venhamos permanecer nessa palavra, irmãos. Vamos buscar conhecer as Escrituras. Vamos viver atrelados a essa palavra. Você que é cristão é um remanescente. Está começando a haver um amadurecimento do trigo e do joio. A palavra lá de Apocalipse que fala acerca dos últimos dias seria como um campo de trigo. Os trigos eles seriam depois colhidos e levados para o armazém de Deus. E depois o joio ele seria a palha, ele seria colhido também e lançado para ser queimado fora. Com o passar dos anos, irmãos, a igreja está ficando cada vez mais diferente do mundo. Você que serve a Deus e que conhece a palavra de Deus está se tornando cada vez mais diferente do contexto social. Mas não abra mão de conhecer a palavra de Deus. Por mais que você tenha facilidades, não abra mão de estudar as Escrituras. Por mais que você tenha mídias digitais, mas não abra mão de ter uma Bíblia dentro de casa. Não abra mão de ler as Escrituras. Não abra mão de orar, irmãos, de gastar tempo na presença de Deus. Não abra mão disso. Não vamos vender estes valores, porque isso é permanente e esta é a chave para que você possa se encontrar com Deus. Ame esta palavra, porque muitas pessoas morreram e derramaram o seu sangue e ainda o derramam e são perseguidas por amor a esta palavra. E você tem liberdade para abri-la, você tem liberdade para lê-la, você tem liberdade para aprender e praticar. Então não deixe de viver esta palavra. Jesus, ele viveu por essa palavra, ele morreu para cumprir esta palavra, e essa palavra é o testamento. Leia as Escrituras e permaneça fiel a esta palavra. Este é o mundo em que nós vivemos, irmãos. Um mundo em que as pessoas não permanecem na mesma igreja, não permanecem casados, não permanecem santos, não permanecem fiéis, não permanecem conhecendo a palavra de Deus, não permanecem em obediência e nos conceitos bíblicos, não conseguem permanecer, porque estão mudando muito dia após dia, de acordo com as suas próprias necessidades. Queres ser fiel nos últimos dias?
em uma sociedade cada vez mais corrompida e que se transforma líquida, é necessário que venhamos estar fiéis ao que a palavra de Deus nos ensina. Glória a Deus. Último ponto dessa mensagem, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. O Senhor Jesus, por meio do apóstolo Paulo, ele exorta a sua igreja a pregar a palavra com urgência. A base da sua exortação está aqui nos versículos 1 e versículo 2. O Senhor, ele nos considera privilegiados, realmente nós somos privilegiados, sabe por quê? Quando você vai fazer uma prova, né, você vai estudar para poder passar na prova, não é verdade? Agora, o Senhor Jesus, ele já te deu o gabarito. Bom, né? Bom demais. Já te deu o gabarito, para que você saiba o que vai cair na prova. Qual é o gabarito? A Bíblia é o gabarito. Você já sabe o que vai cair na prova. Qual é a prova de Deus? Saber se você vai ou não fazer a vontade de Deus aqui na terra. Esse é o teste. Aqui na terra, se nós vamos ler, conhecer essa palavra e viver, e aplicar e obedecer esta palavra. E sabe qual vai ser o dia da correção? O dia do juízo final, onde ele vai ver a prova de cada um. Como cada um viveu este evangelho, como aplicou na prática este evangelho. E o Espírito Santo de Deus, ele testifica para nós. Olha, Deus vai colocar um prumo em cada um de nós. Ele vai saber se nós andamos com ele ou não. Não porque ele tenha prazer em punir ninguém. Deus não tem prazer, mas ele tem prazer na santidade, ele tem prazer na justiça. Isso faz parte da sua própria essência. E ele quer que nós sejamos semelhantes a ele. Então é necessário que nós venhamos pregar esta palavra, para que as pessoas conheçam este evangelho. É necessário que nós conheçamos, para que nós preguemos também esta palavra. Porque ainda há possibilidade de nós pregarmos esse evangelho. Ainda há possibilidade. Esses dias estávamos conversando com a missionária Edna. Ela está a 1h40, 1h30 de avião daqui de Nagoya, lá em Dalian, na China. Só que lá, ela não tem a possibilidade de pregar o evangelho com liberdade. Ela saiu para conversar e falar de Jesus um pouquinho no campus da universidade. Já foram atrás dela, já estavam levando ela para o posto policial. Imagina um negócio desse. Nós temos liberdade, irmãos. Ainda temos liberdade. Estamos em um país laico, estamos em uma república, estamos em uma democracia, estamos em um país livre. Há possibilidade de nós pregarmos com liberdade este evangelho. Nos últimos dias, as pessoas não vão querer ouvir esta palavra. Capítulo 4, versículo 3, o que nos diz? Porque chegará o tempo, e já está chegando, irmãos, em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Pessoas que querem ouvir que vão ser felizes, mesmo sem Deus. Pessoas que vão ouvir, querem ouvir, que podem prosperar, mesmo sendo egoístas. Pessoas que, se não der certo nessa vida, não tem problema, na próxima reencarnação vai dar tudo certo. Pessoas que querem ouvir, que podem viver à vontade, porque afinal de contas, não existe pecado. Elas querem ouvir aquilo que é agradável. Nos últimos dias, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, uma outra característica acerca do contexto da pregação. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Essas mesmas pessoas acreditarão em ensinos de demônios. Elas se aproximarão de Satanás. Nos últimos dias, as pessoas se aproximarão de Satanás. E será uma repúdia completa pela palavra de Deus. Não é nem tanto se aproximar do diabo, mas é repudiar o que a palavra de Deus diz. Não querer, rejeitar, ter coceira nos ouvidos em relação à palavra de Deus. E o que significa isso? Inclusive a nós cristãos. Pelo fato de sermos cristãos, nós somos também rejeitados. Você já não foi rejeitado pelo fato de ser cristão? Eu já fui ridicularizado pelo fato de ser crente.
Mas não tem problema, irmãos, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que vale a pena. Aleluia. Pior ainda, dentro desse texto do capítulo 4, versículo 1 de 1 Timóteo, ele fala: alguns se desviarão da fé, conhecerão a Jesus, mas se desviarão do caminho que o Senhor preparou para elas. Provérbios capítulo 22, versículo 28 nos diz: não remova os marcos antigos. As pequenas, o desviar, ele começa de uma maneira muito sucinta. Esses dias, preparando um estudo lá para a faculdade, meu curso, como é que fala? O último trabalho para concluir o meu curso, aí ele me ensina a fazer uma espécie de releitura dos textos. Então eu pego um texto de um teórico e faço uma releitura dele. E aí eu vou lendo de novo e vou dar a minha própria interpretação. Você sabe onde começam as heresias da palavra de Deus? Começa dessa forma. Pega a escritura e faz uma outra leitura do texto bíblico e ali torce a palavra de Deus. Aí que surgem as heresias. E as pessoas começam a remover os marcos antigos, remover o que a palavra de Deus nos orienta, remover o que o Senhor já havia nos ensinado e vão se desviando da verdade. Nos últimos dias, essa vai ser uma característica daqueles que conheciam a verdade e vão se desviando do caminho de Deus. É importante que nós saibamos que a verdade, ela não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Por isso vamos ter bastante cuidado quando nós formos abraçar algum tipo de inovação. Saiba que é muito importante permanecer fiel ao que as Escrituras nos dizem. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, voltando lá para o texto. A ordem do apóstolo Paulo para nós é: prega a palavra. É necessário que nós preguemos a palavra. Como que as pessoas crerão e acertarão o caminho se não houver quem aponte o caminho de uma maneira correta? É necessário que você conheça a palavra de Deus de uma maneira correta e aponte o caminho para aquelas pessoas que querem conhecer. Nós somos convocados a dar respostas simples, objetivas, para todos aqueles que querem conhecer a verdade. E elas estão clamando. Quantas pessoas estão clamando? E vem clamando e fala assim: olha, eu estou cansado de ouvir mentiras, estou cansado de andar por um caminho que não me ensina a transformar de vida. Me ensine o que é a palavra, me ensine o que é a verdade. E você é convocado por Deus para pregar o Evangelho dessa forma. Ensine. Existem pessoas sedentas, famintas da palavra de Deus. Se esmerem em conhecer mais o seu Senhor e pregar e ensinar esta palavra. Quanto mais nós nos esforçarmos para viver e evangelizar, mais o Senhor multiplicará sobre nós as suas bênçãos. Lucas capítulo 6, versículo 38 nos diz: dai e ser-vos-á dado. Dê a palavra de Deus, dê o amor de Deus, dê a instrução do Senhor, e você verá que as bênçãos do Senhor serão multiplicadas sobre você mesmo. Essa pregação, de acordo com o texto, ela é urgente. Ela insta para que nós venhamos pregar a tempo e a fora de tempo, quer seja conveniente ou quer que seja inconveniente. É a proclamação da vida para homens que estão morrendo. Essa pregação, de acordo com o texto, ela é dentro do contexto, porque é para nós aconselharmos dentro das necessidades que as pessoas têm. É para nós também repreendermos, chamarmos a atenção quando elas estiverem vivendo de uma maneira errônea. É também para nós estimularmos dentro das suas próprias dificuldades. Essa palavra ela deve ser ensinada dentro do contexto que as pessoas vivem. Essa palavra também deve ser pregada com paciência, porque não é do dia para a noite que as pessoas compreendem o que Deus deseja delas e o que pode fazer em suas vidas. Essa palavra também tem que ser fiel, irmãos. Todos aqueles que ensinam a palavra de Deus precisam conhecer as Escrituras. Por isso nós batemos tanto na tecla: conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Vai se batizar? Estude a palavra de Deus. Você já está batizado? Estude um pouco mais, participe dos estudos bíblicos. Se puder, faça um seminário teológico, estude e conheça a palavra de Deus, para que nós venhamos pregar com urgência e nós vemos o número de cristãos crescendo. Temos um perigo iminente de ver as próximas gerações que estão sendo educadas dentro da sociedade se afastarem de Deus. Mas é importante que nós estejamos atentos aos nossos filhos, estejamos atentos àqueles que estão ao nosso redor, para fazer com que eles permaneçam fiéis
no caminho do Senhor. Só a palavra de Deus é quem tem poder para quebrar todos os males. Então prega esta palavra. E o Senhor nos chama para trabalhar na causa do Evangelho. É um tempo desafiador. Precisamos pregar este Evangelho. O Senhor Jesus em breve voltará. E Ele dará uma recompensa para cada um daqueles que trabalharam seriamente em sua causa. Nós vamos pregar essa palavra com esforço e com fidelidade. Concluindo essa mensagem, fazendo um resumo daquilo que nós vimos nesta noite. Siga o exemplo dos fiéis servos de Deus. Seja um exemplo e também siga o exemplo de fiéis servos de Deus. Permaneça fiel à palavra de Deus. E aprenda também a permanecer em um mundo de constante modificação. Também pregue a palavra de Deus com conhecimento. Pratique essa palavra, seja um homem e uma mulher de fé, seja fiel e tenha urgência, porque o Senhor Jesus Cristo retornará brevemente. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor.